Glória a Deus! Mais uma aula aqui na Lion Academy, estudando Apocalipse. Como eu estou feliz de poder contar com você nesse estudo que estamos fazendo hoje, terminando as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos falar hoje da igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós vamos continuar essa trajetória aí pelas 7 igrejas. Nós estamos acabando aqui as 7 igrejas para a gente falar desse tempo maravilhoso que é o tempo para a gente mergulhar em Apocalipse. Então, vamos lá, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome do que vives e que estás morto. Bom, nós vimos para a igreja de Tiatira, o que Deus falou para aquela igreja? Cuidado, segura aquilo que você tem, que até que eu venha, porque vem o ladrão que quer roubar. Aqui em Sardes, ele está dando um aviso. Olha, essa igreja é uma igreja zumbi. É uma igreja de que tem aparência de que vive, mas está morta. É uma igreja que ela lê a palavra, mas ela não mergulha, né? É uma igreja que ela vai para a igreja, mas ela não fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ela não sente como o salmista, essa alegria, a alegria da salvação. Então, ela é mais ou menos como uma igreja zumbi mesmo. Zumbis que são como mortos-vivos. Para falar assim em termos de Bíblia, só você indo lá em Ezequiel 37, onde o profeta viu o vale dos ossos secos. Ele viu os ossos e ali começou a restauração dos ossos secos. Tinham ossos que já tinham se juntado, já tinha lá o tendão, a carne, a pele, todo o processo de restauração já tinha sido feito. Aí chegou lá o momento em que o exército já estava com todo o corpo restaurado, mas faltava uma coisa. O que era? Era o Espírito de Deus. Enquanto não soprou o Espírito de Deus, esse exército continuou deitado. Então, não adianta você ter nome de cristão se você estiver prostrado. Que o Espírito de Deus sopre hoje sobre a tua vida para que você não seja um morto-vivo, mas que você receba vida e vida em abundância. Amém? E ele diz aqui, olha o conselho dele no capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Olha que condição, gente. Muita coisa já morreu e tem outras que estão no processo de morrer. Muitas coisas, por exemplo, o amor ao próximo, o amor à igreja, o amor a Deus acima de todas as coisas, isso já estava bem esfriado. A vontade de estar na igreja estava morrendo. E aí então ele falou, cuidado com aquilo que já morreu e aquilo que está morrendo. Olha, desperta, porque você pode perder tudo. Olha o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Mais uma vez, essa palavra arrependimento. Aliás, essa palavra arrependimento em hebraico, ela é muito forte. Em hebraico é techuvá. E techuvá significa retorno. Significa retorno para onde você saiu.
significa voltar para o lugar certo. Você foi para o lugar errado. Então, é retorno, é retornar 360 graus. Precisa retornar. Então, o Senhor falou no 3 ainda: arrepende-te, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, que aí, gente, é o remanescente. Quando a gente fala poucas pessoas, a gente fala de remanescente, que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco, junto comigo, pois são dignas. E olha a promessa no versículo 5: ao vencedor eu darei que seja vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Gente, aqui tem uma realidade cruel, hein? A realidade quando Jesus fala: eu não vou apagar. Isso dá a entender que ele pode apagar. Porque tem pessoas que falam: uma vez salvo, sempre salvo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que cuidar, porque a Bíblia toda mostra o perigo de você perder a presença de Deus, e perder a presença de Deus de uma forma definitiva. Então, fica atento, não perca a presença de Deus na sua vida. A igreja de Sardes, ela tem um remanescente santo. Mas o que tem aí contra a igreja de Sardes? A morte que ela permitiu entrar. Ela não está completamente morta. Ainda tem um processo. Ela está em processo de morrer. Mas dá tempo. Ainda dá tempo. O Senhor fala: se arrepende, que dá tempo. Se arrepende, porque eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Qual a qualidade que essa igreja tem? Ela tem um remanescente santo. Qual que é o ponto fraco dela? A morte que ela permitiu entrar. Conselho que Jesus dá a essa igreja: seja vigilante, consolida o que estava para morrer. Característica: ela tem conhecimento. Promessa: o que ela recebe de promessa? Vestiduras brancas e honra, que é a justificação, é a justiça de Deus sobre a sua vida. E nós vimos a igreja de Sardes, vamos ver agora a igreja de Filadélfia. Ainda estamos no capítulo 3, vamos ao versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, aqui tem um elogio. É uma igreja que ela está enfrentando resistência, mas Jesus começa ali com um incentivo. Olha, tem portas que estão fechadas para vocês, mas eu digo que eu tenho a chave de Davi. E o que é chave? A chave de Davi é o poder e a autoridade, a chave de Davi. Porque Jesus, ele veio da linhagem de Judá, o leão da tribo de Judá. Então Jesus veio resgatar as chaves do reino que estavam nas mãos das trevas. E quando você aceita Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você recebe poder e recebe autoridade também. Você sai das trevas e você vai para o reino da luz, e você se assenta, está assentado com Cristo. Se você estiver assim, né, estiver debaixo, vai estar debaixo dos teus pés ali, principados e potestades, no nome de Jesus. E quando você tem essa autoridade,
você vence com Cristo. Então o Senhor diz: eu conheço, mas eu coloquei uma porta que ninguém pode fechar para você. E então ele elogia a igreja de Filadélfia. Ele diz: guardou minha palavra e não negou o meu nome, mesmo debaixo de tribulação, mesmo debaixo de perseguição, você não nega o meu nome. Então, olha aqui no versículo 9, eu falei: há alguns que estão na sinagoga de Satanás, aqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. E eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Até o versículo 9, a gente vê uma palavra para a igreja de Filadélfia, né? Uma palavra que ela recebeu ali, em particular. Era para aquela igreja, para aquele momento. Eu já disse a vocês que todo aviso é para a igreja daquele momento e é para a igreja da última hora. Mas o versículo 10 não era para a igreja de Filadélfia. O versículo 10 é para nós. Ele está falando: porque você guarda a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da hora que vem da provação sobre todo o mundo. Você sabe que esse é o arrebatamento, é a promessa de Deus para aqueles que estão guardando a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: está difícil agora. Eu sei que está difícil, porque são o princípio das dores. Tudo que a gente está vendo com relação ao descontrole da sociedade, em descontrole de supervulcões que começaram aí a despertar, tudo que você vê, o degelo que o homem não consegue deter, e isso faz com que aumente o nível do mar. O que aconteceu há pouco tempo, a pandemia. Tudo que você está vendo com descontrole, a violência que parece crescente, a rebeldia, a incredulidade, tudo que você está vendo são sinais que estão escritos em Mateus 24. E isso é uma crescente, mas as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. Tem uma teologia nova aí que diz que vai melhorar, mas não vai melhorar. Porque está escrito, e quem escreveu e quem disse foi Jesus. O que eu anunciei, ele disse, o que eu anunciei vai acontecer. E Jesus está dizendo: olha, a única coisa que eu posso fazer, porque eu te amo, é fazer como eu fiz com Noé. Eu guardei Noé do dilúvio. Eu tirei Ló do meio da destruição de Sodoma. Então, eu vou tirar vocês. Por isso que eu sou pré-tribulacionista. Eu vou tirar vocês do pior momento da tribulação que vem sobre a humanidade, né? Do momento que vem para experimentar a humanidade. Então, eu creio dessa forma, que Deus, Ele nos poupa, que Ele nos guarda. Foi assim no Egito, você leu comigo na primeira aula. O Egito lá no Êxodo 10 estava arruinado, né? Mas o povo estava lá na terra de Gozém. Eles estavam guardados, preservados, assim como o exemplo que eu dei para vocês de Noé e de Ló. Assim sempre foi. Deus sempre retira o seu povo antes da destruição. Por isso eu creio que a igreja vai ser arrebatada. Aqueles que estão em sintonia com o Senhor vão ser guardados, porque Ele vai nos guardar da perseguição que vem sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Qual que é a promessa então para essa igreja? Ele diz lá no versículo 11, o que todo mundo precisa ouvir, gente. Aí ele diz para a gente, né? Porque eu sei, eu ouço: poxa, pastora, mais de 2000 anos que está essa mensagem. Tá bom,
Há 2000 anos que ele falou, eu venho sem demora. Mas cumprimentos proféticos tinham que acontecer. Agora é a hora. Quando ele disse essas coisas, ainda não tinha acontecido, por exemplo, o que o Senhor disse, que Israel voltaria para a sua terra. Quando ele disse isso, Israel nem tinha sido dispersado, gente. Então, Israel voltaria para a sua própria nação. Jesus, em Mateus 24, ele fala, entenda, aprenda e entenda a parábola da figueira. E o que essa parábola fala? Do retorno em 1948, que fala em 1962, quando Jerusalém ela foi reassumida pelos judeus. Então, muita coisa ainda não tinha acontecido. O mundo não tinha parado, por exemplo, como o mundo parou na pandemia. Gente, uma pandemia, uma praga como essa, ainda que paralisou o mundo. Só no Egito que a gente viu isso. E ainda não era o mundo, era só um país. Você está vendo que coisas estranhas estão acontecendo? Que a ciência, ela corre lá atrás do prejuízo, mas ela tem um limite. E por isso que eu digo a você, 2 anos, quase 3 anos aí, não é? Nós lutando contra isso, contra tudo que acarretou a pandemia. Mas Jesus disse, o Senhor disse, eu venho sem demora. E no versículo 11 do capítulo 3, ele fala assim, venho sem demora, conserva o que tens. Olha lá, de novo o mesmo conselho, cuida do que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tem um ladrão, cuidado, que ninguém tome a tua coroa. E olha a promessa lá no versículo 12. Ao vencedor eu farei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o interessante é que uma das promessas que ele faz aqui é nos tornar coluna. Quando você vai para esses lugares que foram ruínas, que foram destruídos pela ação, ou um terremoto, alguma coisa de destruição, onde tudo é destruído, o telhado cai, as paredes desmoronam. Mas você já notou que as colunas permanecem? Por exemplo, lá, as 7 igrejas do Apocalipse, exemplo lá de Laodiceia, ainda estão lá as colunas. Então, coluna, independente se vem terremoto ou não, com um abalo ou não, ela permanece. Então, o que Deus está falando aqui? Eu vou dar para você de presente estabilidade. Em mim, você vai ter estabilidade, firmeza. O mundo pode cair ao seu redor, mas você não vai ser abalada. Você vai ser como uma coluna. Uma coluna, ela sustenta, uma coluna permanece. Uma coluna, ela é um memorial ao Senhor. Essa é a promessa. Qual que é a qualidade dessa igreja? Fidelidade. Então, para a igreja de Laodiceia, ela é elogiada pela fidelidade. O ponto fraco dela, o ponto fraco é que ela tem pouca força, mas foi fortalecida pela palavra. Qual que é o conselho que o Senhor dá a essa igreja? Mantenha a fé. E a recompensa? A recompensa é um lugar na presença de Deus e um novo nome, um lugar sendo coluna na presença de Deus. Vamos então agora, é linda a igreja de Laodiceia, né, gente? É uma igreja linda, é uma igreja muito, muito parecida aqui com o que a gente busca
de igreja. Então, vamos agora lá para a última igreja. A última igreja para que a gente possa sair desse período. Você vê como Apocalipse é legal? Né? Apocalipse é legal você ir aprendendo desse jeito. Porque aí fica fácil. Olha, o capítulo 1, Jesus se apresentou como Jesus, né, para João. Então, ali tem Apocalipse 1, duas pessoas, Jesus e João. No Apocalipse 2 e 3, Jesus dando aviso para as 7 igrejas, falando, escreve isso, João. Depois você vai e manda para as 7 igrejas, até o capítulo 3. E o capítulo 4 eu vou falar para vocês já o que vai acontecer. Então, para finalizar esse bloco, nós temos a igreja de Laodiceia. Como é que ele se apresenta para a igreja de Laodiceia? Capítulo 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o conselho que ele dá. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Olha um outro conselho novo: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Conselho ainda: seja zeloso e se arrependa. Olha, a palavra de arrependimento é tempo de João Batista. 20, eis que estou à porta. Olha, ele começou aqui, nas últimas igrejas, ele começou a frisar que ele estava vindo, como ele está às portas, eu venho sem demora. Isso ele diz para a igreja de Filadélfia. E aqui ele fala de novo: eis que estou à porta e bato. Versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vemos a igreja de Laodiceia aqui. Essa igreja, ela tinha uma característica. Ela estava como a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Ela estava uma igreja morna. E por que essa linguagem para Laodiceia? Porque antes de chegar em Laodiceia, tem uma cidade chamada Pamukkale. É um lugar lindo, tem montanhas brancas de sal. É uma coisa maravilhosa. E a natureza ali não foi o homem que fez. Tem mesmo aqueles terraços, piscinas de águas, e você olha de longe assim, vê aquele contraste da água azul com o branco da montanha. Fica um espetáculo aos olhos. Vou pedir para o Jonathan colocar aí no vídeo para vocês verem. E o formato daquelas piscinas também. E fica um espetáculo aos olhos. E tem mais, a beleza daquele lugar, ela é acrescida pelo fato de serem águas quentes, águas termais. Então, muitos turistas ainda vão hoje, nos nossos dias, para lá. E naquele tempo, ela também já era muito visitada por turistas. E quem morava em Laodiceia conhecia o efeito da água morna, porque propositalmente essa água, ela era canalizada. Essa água termal era canalizada de Pamukkale até Laodiceia, que não era, gente, muito distante, era muito pertinho. Então, quando as águas chegavam, elas já não era mais natural, porque ela ficava quente, porque ela saía da água, a fonte
é quente, ação vulcânica ali. Agora, levar essa água quente para Laodiceia, ela chegava em Laodiceia morta e ela só servia para uma coisa quando ela chegava em Laodiceia, porque para você beber não matava a sede de ninguém, porque não era água potável. Tinha minerais, mas não bons para beber. É uma água que para você ali, você está ali aquecidinho na piscina, é gostoso, é uma delícia para relaxar, mas para beber não é água potável. Então ela chegava em Laodiceia com um propósito medicinal. A pessoa que não tinha nada, nem um antiácido, né? Não existia naquela época, a pessoa passava mal, ela tomava dessa água morna, e essa água morna com alguns minerais provocava vômito na pessoa. E aí a pessoa vomitava, pronto, eliminava lá o que estava causando mal no seu estômago. Então essa água ela era usada dessa forma. Então ele está dizendo para a igreja de Laodiceia o que Laodiceia conhecia. Laodiceia sabia que água morna faz vomitar. E Jesus está falando, cristão morno também me faz vomitar. Você vai sair da minha presença. Porque é mais fácil o morno ficar, isso eu estou falando de vida espiritual, tá? É mais fácil o morno ficar frio do que o morno ficar quente. Porque para o morno aquecer, é necessário trabalho, perseverança, busca. Agora, para o morno ficar frio, só continuar não fazendo nada, que aí você vai ficar frio. Então, é isso que Jesus está falando. Olha, a destruição está batendo na tua porta, está batendo na casa de vocês. E ele diz ainda mais, porque Laodiceia, ela era uma cidade muito, muito rica. Seria assim hoje, nos nossos dias, como uma Dubai, Nova York dos nossos dias. Só que de uma beleza absurda. Até quando você vai nas ruínas de Laodiceia, você ainda hoje consegue imaginar como ela foi bonita. E ele está falando, olha, vocês que estão aí, vocês ficaram mornos, porque vocês acham que uma igreja, olha isso, gente, cuidado, igreja do século 21, achar porque porque a igreja está grande, está tudo bem. Porque tem um grande número de pessoas na igreja, porque a igreja está com dinheiro, está tudo bem. Jesus está dizendo para essa igreja que achava que estava tudo bem. Olha, você diz que está rica e abastada e que não precisa de mais nada. E ela precisava. Ela precisava desesperadamente da presença de Deus. Mas ela disse que não precisava de nada. Ela disse, ele disse para ela, olha, você ainda não percebeu a sua condição. Você é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Vamos falar sobre isso. Porque miserável, pobre e miserável não são a mesma coisa. Pobre e miserável são 2 graus de pobreza. Já não basta ser pobre, era miserável. Então, Jesus estava falando, você é pobre emocionalmente e miserável espiritualmente, em 2 áreas da vida de vocês. E ele ainda disse, você é cega, você não enxerga o risco que você está correndo, você não enxerga a verdade. E ele disse ainda, você é pobre, cega e infeliz. Olha isso, gente. Hoje, nós somos uma geração que tem uma indústria de entretenimento, mas é uma geração infeliz, insatisfeita, inquieta, impaciente. As doenças, os distúrbios emocionais estão acentuados, porque falta não só um equilíbrio emocional, uma restauração emocional, mas falta a presença de Deus.
Você é infeliz e você é nu. Ele está falando de uma roupagem espiritual. Eu tenho algumas roupagens espirituais. A justiça de Cristo é uma roupagem, santidade é uma roupagem. Se eu não estou vestida de santidade, eu estou nua. E aí eu vou ter um aviso lá em Apocalipse 16. Cuidado para você não ser envergonhado, porque está nu. Então, por que ser envergonhado? Porque você olha e você vê, eu estou bem vestido, eu estou com uma roupa linda. Mas o mundo espiritual, ele te vê e você está vulnerável muitas vezes. Você está sem vestes de guerra, você está sem as vestes da noiva. Jesus deixou muito claro que ele vem buscar uma noiva que está pronta, uma noiva que está preparada. E isso ele diz para você e para mim. E ele diz aí, então, que é uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Conselho dele: se enriqueça com a palavra. Compre de mim o ouro refinado, as vestes brancas, compre de mim colírio. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou enxergar todas as armadilhas, redes e ciladas do inimigo. Outro conselho dele: arrepende-te. Gente, o arrependimento, a mensagem de João Batista, o avivamento que a gente vai viver é através de um arrependimento. E aqui fala: seja zeloso e arrependa-te. E quando ele diz aqui, olha, que está na porta e bate. Veja bem, quase todo pastor já usou essa passagem. Eu também já usei, um monte de gente já usou essa passagem na conversão. Só que tem um detalhe, gente. Não que seja errado, você pode continuar usando, se você quiser. De você falar que Deus está batendo na porta, abre a porta do teu coração, aceita Jesus como teu Salvador. Mas o detalhe dessa passagem é que Jesus, ele está falando para uma igreja. Ele estava falando: olha, igreja de Laodiceia, você jogou a minha presença para fora. Você jogou a minha presença para fora, mas eu te amo, eu insisto. Eu quero entrar na tua vida como um dia eu já estive, eu quero reinar. Então eu estou batendo, eu estou insistindo para cear, porque você é meu discípulo. Gente, isso é tremendo, isso é o amor de Deus. E olha a promessa para essa igreja: você vai reinar, poder e autoridade, se assentar comigo no trono. Quando você se assenta com Cristo, todo o poder, principado e potestade está debaixo dos teus pés. Então, aqui para a gente resumir, essa igreja, qual que é a qualidade da igreja de Laodiceia? Ela pode ter restauração. Qual que é o ponto fraco dela? Ela é indiferente, morna. Conselho: seja zelosa e arrepende-te. E a recompensa? Sentar-se com Jesus no trono. Que é o que, gente? Reinar em vida. Que é a promessa, essa é a promessa que nós temos lá em Romanos. Reinar em vida. Bom, nós acabamos o nosso bloco das 7 igrejas, 7 recados, 7 vezes o Senhor Jesus, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, fique alerta, porque existe uma surdez espiritual nos nossos dias, a mesma surdez que estava nos dias de Noé. E Jesus disse que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé, característica da geração de Noé: surda. Noé falou mais de 100 anos, gente, ali, anunciou: olha, vai vir chuva, vai vir chuva. Ninguém deu a mínima para Noé, ninguém ouvia Noé. Por isso, Noé e a sua família entraram na arca. E é a mesma coisa. Cuidado com a surdez espiritual, porque o Espírito de Deus está falando uma mensagem profética para a igreja. Que você possa
se arrepender e que o prumo de Deus possa endireitar tudo aquilo que está torto e que você possa segurar aquilo que estava para morrer, para que viva, para que tenha vida e vida em abundância, para poder fazer reviver todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus.